Fala aí, gente! Estamos ao vivo. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda e faça um excepcional dia. Tamo junto. Bom dia aí para você. Bom dia para todos aí. Que façamos um dia maravilhoso, que seja mais um dia de muito aprendizado, né? Mais um dia de muita sabedoria, muito transbordo. Mais um dia aqui com a palavra, então. Mais um dia abençoado. Que façamos um dia excepcional. Que façamos um dia de muito transbordo. Que seja um dia abençoado aí no seu trabalho, na sua casa. Um dia abençoado aí nas suas conquistas. Um dia abençoado aí na sua empresa. Um dia abençoado aí na sua luta. Que seja um dia abençoado nos seus relacionamentos. Então bora aí então para mais um dia. Já escreve aí, gente, ó, estamos ao vivo. Já explode o coraçãozinho você que está ao vivo comigo. Para você que está assistindo no replay, não esquece de deixar seu feedback. Curte a live e deixa também seu comentário aí. Você que está assistindo no replay. E você que não me segue aí já. Já me segue aí. Tamo junto aí. Bora então para mais uma manhã de sabedoria, mais uma manhã de aprendizagem, mais uma manhã de busca de códigos maravilhosos que a palavra nos dá. Então bora aí, já escreve aí então João 18. Escreve aí João 18, né? Esse mês a gente tá na maratona de João. Ó, vou deixar a live salva também no meu canal do YouTube. E para você que está me assistindo através do YouTube, não esquece de se inscrever no meu canal, ó. Inscreve no canal. Bem aqui embaixo aqui, ó, tem um nomezinho assim. Inscrever-se, inscreve-se. E ativa o sininho. E deixa o seu like também. Curte a live para quê? Para quê, Francisco? Curtir a live. Curtir para que o YouTube, né, ele possa entregar para mais pessoas, a plataforma possa entregar a live para mais pessoas e a mensagem possa ser mais propagada e embora aí então aprender. Bora buscar então os códigos aqui da leitura de João 18 e entender que a internet ela é apenas um potencializador. Mas potencializador de quê, Francisco? Entender que você pode potencializar a sua mensagem, você pode potencializar seus produtos, seus serviços, você pode potencializar a sua empresa e por aí vai. Entender que a internet, gente, ela é apenas o meio, entenda isso. Não fique imaginando que a internet ela é o fim. Não, ela é apenas um meio, ou seja, ela é apenas um potencializador. Ela pode te potencializar e aquilo que você é bom no offline passa então a ser bom no online. Comece a entender sobre isso. Embora então buscar os códigos dessa manhã de aprendizagem. João 18, né, esse evangelho ele é muito forte, muito forte. Bora então seguir essa sequência aí que eu venho de todos os dias tá trazendo aqui uma leitura de João até o dia 21, né? Hoje dia 18, João 18. Bora então. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Lembrando que aqui é a sequência, a leitura de João 18 da sequência de João 17, que foi a leitura de ontem. Presta atenção, ó. Versos 2, ó. E Judas, que
o traía também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Versos 3. Tendo, pois, Judas recebido a cortes e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e arrochetes e armas. Lanternas e arrochetes e armas. Versos 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havinha de vir, Jesus ele já sabia que isso ia acontecer. Adiantou-se e disse-lhe, aliás, a quem buscais? Jesus fez uma pergunta, né? Quando ele viu a corte ali, ele viu os oficiais chegar ali naquele lugar, ele falou, a quem buscais? A quem buscais? Respondeu-lhes, no verso 5, respondeu-lhes a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Verso 6. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Uau, isso é forte. Verso 7, presta atenção. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscai? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Versos 8. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que tinha dito, dos que me destes, nenhum deles perdi. Uau! Só para você ter uma noção, aqui essa é a primeira vez que eu leio, e assim como você tem que entender, se você ainda é um bebê na palavra, muitas vezes você vai falar algo que talvez não seja exatamente isso, mas preste atenção nisso aqui, no versos 8, o que Jesus respondeu à corte, né? O que Jesus respondeu, acredito eu que seja isso, já vos disses que sou eu, se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Quem que é deixai ir estes? Acredito que Jesus está dizendo aqui, se vocês buscam a mim, deixai ir estes, quer dizer que ele estava com seus discípulos. Então deixai os meus discípulos livres, deixai ir estes, deixai eles livres. Se vocês buscam a mim, aqui estou. Isso Jesus falou, no versos 9 ele já falou, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me destes, nenhum deles perdi. Dos que me destes, nenhum deles perdi. Versos 10, presta atenção nisso aqui, isso aqui é forte. Versos 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Presta atenção. Versos 11. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha. Não bebereis eu o cálice que o meu Pai me deu?
Presta atenção como é forte, viu? Versos 12, ó. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. Versos 13. E conduzindo-nos primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era um sumo sacerdote daquele ano. Versos 14. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Esse foi o que deu o conselho, né? Esse foi o que deu o conselho, né? O Caifás. Versos 15. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. E este discípulo era conhecido dos sumos sacerdotes. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Versos 16. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então um outro discípulo que era conhecido dos sumos sacerdotes e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Verso 18. Então a porteira disse a Pedro: não és tu dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Versos 18, aliás. Ora, estava ali os servos e os sacerdotes e os servidores, né? Que tinham feito brasas e se aquecia, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquecendo-se também. Verso 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Presta atenção nisso aqui, ó. Que Jesus, ele nos passa algo muito forte aqui. Você vai entender quando chega na parte de pergunta, ou seja, ele estava sendo interrogado. Versos 20, ó. Né, quando ele foi, ó, o sumo sacerdote interrogou, ó, Jesus. É algo que você precisa entender. Francisco, o que você está falando que eu preciso entender? Você precisa entender sobre perguntas. Jesus, ele nos deixa isso aqui para nós. Quando você começa a entender, caraca, você vai ficar bom nisso. Você vai ficar bom nisso. Escreve nisso. Escreve isso aí nos comentários assim, gente. Eu vou ficar bom nisso. Bom nisso em que, Francisco? Bom de perguntas e bom de resposta. Quem sabe fazer perguntas, sabe também dar uma boa resposta a uma pessoa. E aqui, ó, o sumo sacerdote, nos versos 19, fala justamente isso. Ó. O sumo sacerdote interrogou Jesus. Interrogou. Então, muitas vezes você, durante o seu dia, durante a sua trajetória, você tem sido interrogado por outras pessoas. E aí você tem buscado a aprender nesses exatos momentos que você tem sido interrogado para dar uma resposta. Ou você simplesmente responde de qualquer jeito, sem saber exatamente que devia estudar mais um pouco sobre isso. Perguntas e respostas. Presta atenção, ó, verso 18. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Versos 20. Jesus respondeu-lhe: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntavam, e nada disse em oculto. Uau! Só para você entender. Jesus falou que nada ele falava em oculto. Nada ele falava em oculto.
Uma coisa que você tem que saber, se você está fazendo algo, e é algo que está sendo oculto, você tem que entender, nada do que você faça oculto que Deus não venha a expor. Preste atenção nisso. Muitas vezes você está fazendo algo, estou fazendo algo aqui, mas está sendo oculto. Estou fazendo algo aqui, mas está sendo meio que escondido. Você vai entender isso aqui. Quando você entende que nada do que você faz que Deus não venha a tornar à tona. Nada do que é oculto que Deus não venha trazer, então, e tirar isso que não seja mais oculto. Versos 21, ó. Para que me perguntas a mim? Olha a pergunta que Jesus fez no verso 21. Para que me perguntas a mim? Perguntas aos que ouviram o que é que lhes ensinei. É massa. O que é que eu lhes ensinei? Eis que eles sabem o que eu lhe tenho dito. Versos 22, ó. E, tendo dito isso, um dos servidores que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo, presta atenção nisso aqui, ó. Porque Jesus, o que acontece? Jesus não era alguém que fazia nada escondida. Não era alguém que fazia nada escondida. Então, quando esse servidor aqui, ele deu uma bofetada em Jesus, presta atenção, ele deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que responde aos sumos sacerdotes? Então presta atenção nisso aqui, que muitas vezes é justamente isso que acontece. Porque quando o cara faz algo que não é oculto, então não era necessariamente isso. Aí presta atenção, ó. Respondeu-lhe Jesus, se falei mal, dar testemunho do mal, e se bem, por que me feris? Então, se eu falei do bem, se eu falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feris? Versos 24, ó. E Anás mandou-a atando aos sumos sacerdotes Caifás. Ou seja, ele mandou levar Jesus a Caifás. Versos 25. E Simão Pedro estava ali, aquecendo-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. Versos 23. E um dos servos dos sumos sacerdotes, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? Versos 27. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Isso foi forte para Pedro, né? E logo o galo cantou. Versos 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas puderem comer a Páscoa. Versos 29. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Versos 30. Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos? Versos 30. Disse-lhes, pois,
Pilatos: levantai-vos e julgai-os segundo a vossa lei. Disseram-lhe então aos judeus: a nós não nos é lícito matar pessoas alguma. Versos 32, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significado de que morte havia de morrer. Versos 33. Tornou, pois, a entrar Pilato na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: tu és... Presta atenção nisso aqui, que aqui vai começar então o que eu falo para você. Estuda perguntas, gente. Estuda perguntas. Olha o que Pilatos fez de pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? E aí? A resposta: respondeu Jesus: tu dizes isto de mim mesmo? Ou disseram tu outros de mim? Eita, que massa! Caraca, meu. Que Jesus fez aqui outra pergunta, voltando para ele. Jesus fez outra pergunta. Ou disseram tu outros de mim? Verso 35. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? Pilatos respondeu com outra pergunta: a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregues aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Versos 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Uau! Por isso que na palavra não existe mentira, gente. Tem que entender sobre essa verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Versos 38. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Pilatos fez então a pergunta: o que é a verdade? E, dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Versos 39. Mas vós tendes por costumes e eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos soltei o rei dos judeus? Rei dos judeus. Versos 40. Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Aliás, era um salteador. Então Barrabás era um salteador. Eu sei, gente, que muitas vezes, presta atenção nisso aqui, tem muita gente que fica preso, muitas vezes, a justamente isso aqui. Como assim, Francisco? Preso a isso aqui? Preso a essa passagem. Quando chega exatamente nessa pergunta aqui, que foi feita, então, pelo Pilatos, né?
Então todos tornaram a clamar, né? Pilatos fez essa pergunta: mas vós tendes por costume que eu solte alguém pela Páscoa? Quereis, pois, que vos soltei o rei dos judeus? Então muitos ficam presos nessa passagem quando não entendem o que estava escrito, e o que está escrito já está escrito. Então tudo que acontece, muitas vezes a pessoa, isso assim, isso assim, por que está acontecendo isso? Já está escrito. Já está escrito. E aqui muitas vezes a pessoa para nessa passagem e diz assim: por que o povo não quiseram que Jesus continuasse? Por que não falaram que era para soltar Jesus? Que povo mau, entende? Mas já estava escrito isso aqui. É como muitas vezes esses dias, só presta atenção, esses dias eu estava na praça e aí tem umas pessoas discutindo lá, e aí tem uma pessoa que vende fruta lá e ela falando que coração, ela falou assim: coração é enganoso, coração é isso, coração é aquilo. E a pessoa, eu falei: por que então? Porque ele falou assim: porque você viu o que foi que Caim fez ao seu irmão, né? Aí muitas vezes o que acontece? Você lê a Bíblia e para justamente num versículo que não devia parar. Para num versículo que não devia parar. Aí a pessoa está até hoje parada no versículo ruim. No versículo ruim. E esquece de continuar. Mas parou justamente no versículo ruim. Então isso não é bom. Parar no versículo ruim. Por que não para no versículo bom? Por que não para no versículo bom? Então essa pessoa estava parada num versículo ruim. E eu falei: você parou justamente no versículo ruim da passagem. Por que você não parou no versículo bom? A pergunta que eu fiz para ele. Então é isso aí, gente. Bora então. Eu sou ainda um bebê, como eu falo para você. Um bebê ainda aqui na palavra, mas é justamente isso que eu busco. Buscar fazer justamente isso. É levar cada vez mais a palavra. E cada vez mais ensinar você quem você é. Cada vez mais ensinar quem você é. Quem você carrega. E quando você entende isso, aí, amiga, não tem outra. Você vai ser próspero aqui na terra. Você vai ser uma pessoa que carrega abundância, alegria, luz. Você vai ser tudo isso quando você começar a entender. Então bora pro nosso Boots de hoje. Bora pro nosso Boots. Preciso, o que é o Boots? O Boots é a mentalização. Bora mentalizar então esse nosso dia de hoje. Hoje a gente vai falar sobre habitação nesse Boots de hoje. Então bora pro nosso Boots. Já coloca suas mãos na cintura aí, posição de poder, e feche seus olhos se você quiser. Se você quiser, não tem problema. E respira fundo assim, bem forte lá. Fazendo com que o ar entre pelas suas narinas. Você está soltando devagar, assim, ó. Mais uma vez. Outra vez. Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia que não tem fim. Obrigado por essa manhã. Obrigado por cada dia estar buscando aprender e ensinar a outras pessoas. Se imagine agora como uma habitação. Você é uma habitação. Deus mora em você.
o Pai mora em você. Então quando você começa a se imaginar sobre a habitação, imagine que você alugou uma casa. E aí você alugou essa casa e aí só tem uma condição. O dono da casa falou assim: só tem uma condição para você morar nessa casa. E aí você pergunta: que condição? E aí ele responde: eu tenho que morar aqui também. Aí você diz: não, mas não dá certo. Aí ele diz: não, mas você não vai precisar pagar nada de aluguel. Aí você aceita. E ele mora aí dentro de você. E você até hoje não percebeu. Não percebeu que ele mora dentro de você. Que ele habita dentro de você. Mas nessa manhã você vai entender que ele habita dentro de você. E aí quando você entende que ele habita dentro de você, habita dentro de mim, quando você entende que você é uma habitação, que ele mora, você começa a entender que você tem que buscar ele todos os dias. E aí muitas vezes você passa semanas, às vezes até mês, sem falar com a pessoa, sem falar com ele, que habita dentro de você. E aí você passa e não fala com ele. Mas se ele mora dentro de você, como pode? Busque o Pai todos os dias. E aí muitas vezes você passa uma semana a buscar ele. Passa às vezes até mês a buscar a ele. Mas quando você começa a entender, quando você começa a entender que ele habita, que ele mora dentro de você, você busca ele todos os dias, a sua vida começa a mudar. Porque aí não é só mais só trabalhando. Aí são ele e você. Quando você começa a entender sobre isso, e aí quando você começa a entender e buscar a ele e crer que a única coisa que ele exige de você é que você creia, e que você creia em Jesus, Filho amado. Quando você começa a entender quem você é, e você é filho amado, você é filho amado, você é filho amado. Entenda quem verdadeiramente você é. Então respira fundo mais uma vez, assim, ó. Abre seus olhos, abre um sorriso aí, pegue suas mãozinhas assim e diz assim: já é, tamo junto, até depois do fim. Um beijo no seu coração e comece a entender sobre isso. Comece a entender que ele habita dentro de você. E você ainda não entendeu que você tem que buscar ele todos os dias. Fala com ele todos os dias. Tamo junto, gente, aí. Que você faça um dia excepcional, que seja um dia de muito transbordo, de muita aprendizagem. E tenha sempre os drives baixados na sua mente aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Comece a entender só sobre esse drive aí, já para você, para esse dia. Então, quando acontecer algo, fala sempre isso. Tamo junto.